Há um gráfico que todos os canais de finanças pessoais já lhe mostraram. Aquele onde uma pequena quantia se transforma numa montanha de riqueza ao longo de 30 longos anos. É aquela bela curva ascendente que começa plana e de repente dispara para o topo. Já a viu centenas de vezes. E a mensagem é sempre exatamente a mesma em todos os vídeos. Basta começar, ser consistente e deixar que os juros compostos façam todo o trabalho pesado. Parece incrivelmente simples e garantido. Mas ninguém faz a pergunta mais óbvia. Se esse gráfico é real, se a capitalização é esta força imparável, então por que razão a maioria das pessoas que investem há anos continua sem dinheiro nas suas contas reais? Não é porque não começaram cedo, não é porque não foram pacientes, é porque há algo sobre esse famoso gráfico que absolutamente ninguém lhe explica nos tutoriais habituais. A verdade oculta é que a curva não se inclina para todos. A capitalização tem um limite mínimo rigoroso e a esmagadora maioria das pessoas encontra-se muito abaixo dele. Provavelmente já ouviu aquela famosa experiência mental. Um cêntimo duplicado todos os dias durante 30 dias transforma-se milagrosamente em mais de 5 milhões de euros. É o exemplo clássico a que todos os educadores financeiros recorrem quando querem explicar o crescimento composto. E do ponto de vista estritamente matemático, está correto. Mas é também profundamente enganador, porque introduz sorrateiramente uma premissa que quase ninguém questiona: uma taxa de retorno diária de 100%. Isso é irreal. Isso não é uma taxa de rentabilidade. Isso é pura fantasia. No mundo real, os fundos de índice do mercado alargado rendem cerca de 7 a 10% ao ano, em média. Depois de contabilizar a inflação, estamos a falar de talvez 6 ou 7% de ganho real. Isso não é, de todo, um cêntimo a duplicar milagrosamente todos os dias. É um cêntimo a crescer por uma fração microscópica de outro cêntimo. E aqui está o grande problema. Em valores baixos, essa fração é funcionalmente e totalmente invisível. Se investir 100 euros e ganhar 8% num ano fantástico, lucrou exatamente 8 euros. 8 euros. Isso não muda a vida de ninguém, nem sequer paga um bom almoço. Mas continuamos a dizer às pessoas que não importa com quanto começam. Basta começar, dizem eles. E embora isso seja bem intencionado, encobre uma verdade muito dura e fria. A capitalização só parece realmente capitalização depois de se ultrapassar um determinado limiar. Abaixo disso, está apenas a poupar de forma lenta, linear e muito dolorosa. A curva permanece plana. O gráfico é aborrecido e desmotivador. E para a maioria das pessoas é exatamente aí que vivem toda a sua vida financeira, na parte plana da curva. Passam anos a olhar para suas contas, interrogando-se por que razão a magia prometida nunca aconteceu. E a parte mais cruel de toda esta situação é que se culpam a si mesmas. Pensam que escolheram um fundo de investimento errado, ou que começaram demasiado tarde, ou que simplesmente não são suficientemente inteligentes para o mundo das finanças. Mas o fundo estava perfeitamente bem. O momento em que começaram estava bem. O problema nunca foi a estratégia que escolheram. O verdadeiro problema sempre foi a escala inicial. Então, qual é exatamente este limiar? Não se trata de um número exato e universal. Ele muda consoante a sua taxa de rentabilidade e o seu horizonte temporal de investimento. Mas o princípio central é universal e imutável. A capitalização só se torna significativa quando a sua base é suficientemente grande para gerar retornos por si própria. Retornos que pode efetivamente sentir na sua vida cotidiana. Deixe-me tornar isto muito mais concreto. Imagine que poupou 5 mil euros e que ganha 8% ao ano. Isso representa 400 euros no primeiro ano. Tudo bem, mas 400 euros não se acumulam em muito. Rende-lhe talvez 32 euros no ano imediatamente a seguir. Agora imagine que poupou 100 mil euros. Esses mesmos 8% dão-lhe 8 mil euros de rendimento. E esses 8 mil euros rendem 640 euros no ano seguinte. Agora sim, estamos a avançar.
Agora a bola de neve está efetivamente a acumular neve e a ganhar tamanho e velocidade. O impacto torna-se visível e tangível na sua riqueza. Charlie Munger, o lendário investidor, disse uma vez que os primeiros $100.000 são a parte mais difícil, e ele não se referia a isso apenas num sentido emocional, embora emocionalmente também o seja. Ele referia-se a isso de forma estritamente matemática. Abaixo dos 100 mil, o motor principal do crescimento é exclusivamente você próprio. A sua taxa de poupança, o seu rendimento mensal, o seu esforço diário, é isso que realmente move a agulha. O mercado financeiro é apenas um ator secundário nesta fase inicial, mas acima dos 100 mil, algo fundamental muda na dinâmica. O dinheiro começa a fazer uma parte significativa do trabalho. O seu capital torna-se um funcionário incansável e leal. Acorde em algumas manhãs e o seu portfólio ganhou mais durante a noite do que aquilo que você ganhou no seu emprego durante todo o dia de trabalho. Essa é a verdadeira viragem. Esse é o limiar crítico. É nesse momento que a capitalização passa de uma ideia teórica de manual para algo que pode sentir e ver na sua vida real e na sua conta bancária. E a verdade desconfortável que poucos admitem é que a maioria das pessoas nunca o atinge. Não porque sejam preguiçosas ou irresponsáveis com o seu dinheiro e o seu futuro. A maioria simplesmente nunca lá chega. Deixe-me colocar um número nisto para perceber o porquê. Segundo dados oficiais sobre as finanças das famílias e poupanças para a reforma, a poupança mediana para a reforma de uma família americana entre os 55 e os 64 anos ronda os $185 mil na atualidade. Isso significa que metade de todas as famílias que se aproximam da idade da reforma tem menos do que isso. É um dado estatístico alarmante sobre a realidade do envelhecimento. E muitas dessas famílias, só muito recentemente, ultrapassaram a marca dos 100 mil, se é que a chegaram a ultrapassar. Passaram décadas a tentar investir as suas poupanças, mas passaram a maior parte desse tempo presos na parte plana e desoladora da curva. Quando a matemática começa finalmente a ficar interessante, já estão na fase de levantamento. E é exatamente aqui que a conversa tem de se tornar brutalmente honesta. Porque os conselhos financeiros padrão que ouvimos todos os dias na internet falham neste ponto crucial. Corte nos cafés, cancele as subscrições, automatize as suas poupanças. Tudo isto opera no pressuposto de que a distância entre onde você está e onde a capitalização arranca é uma distância que pode ser colmatada apenas através da frugalidade extrema. Para algumas pessoas, de fato, é possível, mas para uma grande parte da população, não é de todo. Se ganha 35 mil por ano e a sua renda leva uma grande fatia, o seu problema não é de despesas descontroladas. O seu problema é uma falta estrutural de rendimento. Pode otimizar o seu orçamento de supermercado até o último cêntimo e ainda assim não ter margem suficiente para construir o tipo de base que a capitalização exige para funcionar. E é isto que torna o conselho de apenas invista cedo tão incrivelmente frustrante para tantas pessoas. Porque salta a parte mais difícil e dolorosa de todo este processo financeiro. É como dizer a alguém para desfrutar da magnífica vista do topo da montanha, sem sequer mencionar a parede rochosa vertical que tem de escalar primeiro sem qualquer equipamento. Os primeiros 100 mil não são um marco pelo qual se passa tranquilamente num cruzeiro. É uma parede de tijolo maciço. Um obstáculo formidável que exige um esforço colossal. E para pessoas com dívidas de estudos, contas médicas, filhos ou a simples realidade de viver num mundo cada vez mais caro com um rendimento modesto, essa parede parece permanente. Há também um custo psicológico profundo que não recebe a atenção que merece. O impacto mental de tentar construir riqueza num sistema que parece desenhado para nos manter no fundo. Quando investe 200 euros por mês durante 2 anos e o seu saldo é de 5.100 euros, e 4.800 euros desse valor é apenas dinheiro que você depositou. O crescimento parece quase um insulto ao seu sacrifício. 300 euros de ganhos em 2 longos anos de disciplina rigorosa. Sente que todo o esforço foi praticamente em vão.
Entretanto, o seu feed das redes sociais está cheio de pessoas a falar sobre como os juros compostos construíram a sua enorme riqueza. Isso faz com que sinta que está a fazer algo errado. Mas a verdade é que não está a fazer nada de errado. A matemática simplesmente ainda não está a seu favor nesta fase inicial. É uma questão de tempo e de volume de capital acumulado. Não estou a dizer isto para ser desmotivador ou para o fazer desistir. Estou a dizê-lo porque fingir que a parede não existe é muito pior e cria expectativas totalmente irrealistas. Cada influenciador financeiro que lhe mostra o gráfico de juros compostos a começar no ano 1 e a terminar no ano 30 está apenas a mostrar-lhe o destino final da viagem. Não lhe estão a mostrar os 10 anos de progresso doloroso e quase imperceptível que fazem a esmagadora maioria das pessoas desistir a meio do caminho por pura frustração acumulada. E desistir, ou nunca sequer chegar a começar, é o verdadeiro e trágico custo do limite mínimo de capitalização. O perigo não está em as pessoas não saberem fazer contas matemáticas. O perigo está no fato de que a matemática, quando apresentada de forma honesta, pode ser profundamente desmoralizante. A jornada inicial é longa, árdua e sem recompensas visíveis. Por isso, as pessoas ou não começam de todo, ou começam e param repetidamente porque os resultados iniciais parecem absolutamente inúteis face aos sacrifícios que têm de fazer. Agora, antes de entrarmos naquilo que pode efetivamente fazer em relação a tudo isto, há algo importante. Se está a ver o vídeo até aqui, é porque pensa de forma mais profunda. Pensa sobre o dinheiro de uma forma que a maioria das pessoas não faz. Isso tem um valor incalculável. E se quer mais vídeos que vão muito além dos conselhos superficiais habituais, tire um segundo e clique no botão de subscrever. A maioria dos nossos espectadores ainda não subscreveu, e isso ajuda genuinamente a manter a produção de conteúdos como este. Muito bem, vamos então entrar diretamente na solução prática. Se os primeiros 100 mil são a grande parede, como é que se consegue passar por cima dela sem desistir a meio do caminho? A resposta pode não ser sexy ou milagrosa, mas é real, baseada em fatos e tem 3 partes fundamentais que precisa de aplicar rigorosamente à sua vida financeira a partir de hoje. Primeira parte. O rendimento é a verdadeira alavanca, não a orçamentação obsessiva. Abaixo do limiar de capitalização, cada euro extra que ganha tem um impacto muito mais profundo. Tem mais impacto do que cada euro que tenta poupar cortando despesas básicas. Não se trata de promover a cultura do excesso de trabalho ou de se esgotar até a exaustão total e física. Trata-se de reconhecer onde deve colocar o esforço de maior impacto. Um aumento salarial, um projeto paralelo que gere rendimento extra ou uma nova competência que o valorize. Estas ações fazem muito mais pela sua trajetória financeira a longo prazo do que mudar para um tarifário de telemóvel ligeiramente mais barato ou cortar no café matinal diário. Não é possível otimizar a sua vida para atravessar um fosso tão largo apenas com cortes. Tem de ganhar o suficiente para construir a ponte que o levará ao outro lado da barricada. Segunda parte. Proteja sua base a todo e qualquer custo. O maior inimigo da construção de riqueza na fase inicial não é uma má escolha de ações na bolsa de valores ou no mercado. É a emergência imprevista que esvazia a sua conta bancária. O carro que avaria de repente, a conta médica inesperada, a perda súbita do emprego, os choques normais da vida adulta. É por isso que um fundo de emergência robusto não é apenas um bom conselho genérico, é uma infraestrutura de suporte de carga vital para o seu futuro, é o seu escudo protetor. Ele protege a base de capital que está a construir com tanto esforço para que a capitalização tenha finalmente algo com que trabalhar quando ultrapassar essa linha invisível. Cada vez que esgota suas poupanças até ao zero e tem de começar tudo de novo, está a reiniciar o relógio da capitalização. Está a voltar à estaca zero do processo matemático. E cada um desses reinícios custa-lhe anos de crescimento, não apenas meses. O tempo perdido é o ativo mais caro que acaba de deitar fora por não ter uma rede de segurança adequada. Terceira parte, e esta importa muito mais do que a maioria das pessoas imagina. Não meça o seu progresso diário a olhar obsessivamente para o gráfico de juros compostos. Não o faça. Esses gráficos foram desenhados com um único propósito:
vender-lhe o estado final. Mostram a subida exponencial, mas não mostram o longo e plano cabo ao qual tem de se agarrar. Tem de se segurar a ele durante anos a fio, sem ver resultados. Em vez disso, mude o seu foco. Acompanhe a sua taxa de poupança mensal e o seu patrimônio líquido em valores absolutos. Celebre os marcos reais e palpáveis. 1.000 euros, 5.000 euros, 10.000 euros, 25.000 euros. Cada pequena vitória conta e deve ser reconhecida no seu percurso financeiro. Não porque a capitalização esteja a fazer grande coisa a esses níveis tão baixos, mas porque cada euro que acumula está a fechar a distância para o limiar onde a magia vai acontecer. Pense nisso da seguinte forma: está a construir uma pista de aterragem. O avião não descola no início da pista. Precisa de ganhar velocidade. Ele só descola no final da pista longa. Mas cada metro de asfalto que coloca é vital, porque sem a pista completa, o avião nunca sai do chão. O seu capital inicial é esse asfalto que permite o voo da sua independência. Eis o que quero que retenha de tudo isto: a capitalização é real. É uma força matemática extremamente poderosa. É genuinamente uma das engrenagens mais importantes na criação de riqueza. É fundamental para construir estabilidade ao longo de uma vida inteira. Mas não é magia negra e certamente não é um sistema justo. Ela recompensa de forma desproporcional quem já tem. Recompensa as pessoas que já têm mais capital. Quanto maior for a sua base inicial, mais arduamente ela trabalha para si. Quanto menor for a sua base, mais invisível e inútil ela parece. Mas atenção, isso não significa de todo que não deva investir com o pouco que tem agora. Deve absolutamente fazê-lo. O hábito de investir é o primeiro passo crítico para a sua mudança. Mas significa que deve aliar esse investimento inicial a um esforço agressivo e lúcido para aumentar o seu rendimento e proteger fanaticamente as poupanças que já conseguiu acumular. Porque é exatamente isso que o leva até o limiar. É isso que o tira daquela parte plana e desoladora da curva de crescimento, onde a maioria das pessoas desiste por falta de esperança. Não é apenas o tempo por si só. Não é apenas a paciência infinita. É a combinação explosiva de tempo, paciência e uma base de capital suficientemente grande para que a matemática importe. O limite mínimo de capitalização é uma realidade incontornável. E saber que ele existe não é uma perspectiva pessimista. É, na verdade, a peça de informação financeira mais útil de sempre. É informação que a maioria das pessoas nunca chega a ouvir dos gurus da internet, porque uma vez que sabe que a parede está lá, pode parar de se culpar injustamente pelo seu progresso. Pode parar de se interrogar por que razão a magia financeira ainda não começou na sua conta. E pode finalmente começar a construir a escada sólida necessária para passar por cima do muro. O conhecimento desta realidade protege-o da frustração. Dá-lhe um plano de ação claro. Foca a sua energia naquilo que realmente controla: o seu rendimento e a sua taxa de poupança real. Deixe de olhar para o topo da montanha com desespero e comece a escalar a parede rochosa com método e determinação. Cada euro poupado é um degrau a mais na sua escada para a liberdade. E quando finalmente chegar ao topo dessa parede inicial, a vista e a facilidade da subida a partir daí valerão cada sacrifício. O dinheiro começará a trabalhar ao seu lado todos os dias. Se este vídeo mudou a forma como pensa sobre a capitalização, sobre os juros compostos ou sobre o dinheiro em geral, não se esqueça de subscrever este canal para não perder o próximo. O nosso objetivo é desconstruir as ideias complexas que os chamados gurus das finanças pessoais simplificam em demasia. Queremos dar-lhe as ferramentas reais para o seu sucesso financeiro. Fazemos isso para que possa tomar decisões muito mais inteligentes e fundamentadas, com a imagem completa da realidade, e não apenas com os momentos altos e enganadores das redes sociais. A literacia financeira é a sua melhor defesa contra um sistema que lucra com a sua ignorância. Fortaleça a sua mente, proteja o seu dinheiro e construa o seu futuro com total clareza. Clique no botão de subscrever agora mesmo. Ative as notificações no sino para garantir que o algoritmo lhe entrega o nosso próximo conteúdo de alto valor diretamente no seu feed principal.
Continue focado nos seus objetivos. Não desanime com a parte plana da curva e lembre-se de que a verdadeira riqueza é construída com paciência, estratégia e muito suor nos primeiros anos. Muito obrigado por assistir até ao fim. A sua dedicação à aprendizagem é o que o separa da maioria. Vemo-nos no próximo vídeo. Até lá, mantenha-se firme e construa a sua base financeira.